Fala pessoal, Marcelo Ortiz por aqui e vamos para mais um vídeo da série Nutanix. Esse vídeo, na verdade, é uma continuação, é meio que uma continuação do meu último vídeo. Lá no meu último vídeo eu falei de Data Protection e também de Disaster Recovery. E nesse vídeo nós vamos entender uma outra opção de fazer backup. Lembra que eu expliquei que é possível a gente recuperar inteiramente uma máquina virtual através do seu snapshot, mas também é possível recuperar um arquivo de uma máquina virtual também através do snapshot. Essa funcionalidade chama Self-Service Restore e vamos entender o que é isso e ver na prática como isso funciona logo após a vinheta. Mas antes de entendermos o que é esse Self-Service Restore, que é a possibilidade de você recuperar um arquivo dentro da sua máquina virtual, eu gostaria de apresentar para vocês o meu curso de Nutanix na Udemy. Vou partilhar aqui a minha tela. Então, se você procurar na Udemy por Nutanix, o primeiro curso que aparecer vai ser o meu curso. Ele é um curso completo de como fazer a configuração e a gestão de uma solução hypervisor hiperconvergente da Nutanix. Tem mais de 100 alunos e uma classificação de 4.9. E tem um conteúdo bastante completo. São 12 sessões, 83 aulas, mais de 8 horas de aulas de laboratório, de teoria, de práticas em todas essas sessões. Então, desde a apresentação do curso, introdução, onde a gente vai entender o que é um pouco melhor essa solução do Nutanix e principalmente o que são os sistemas distribuídos, que são os conceitos que a Nutanix utiliza para esse tipo de solução. Nós vamos fazer a instalação do nosso laboratório, as configurações de rede, como é que faz configuração de rede nesse tipo de solução, configuração de imagens, entender o que é esse serviço de imagem, storage, vamos navegar e instalar o Prism Central, vamos fazer deploy e gestão e configuração de máquinas virtuais, vamos entender melhor como fazer análise de performance e saúde do cluster, Lifecycle Management, que é manter o seu cluster atualizado com os softwares mais atualizados da Nutanix, e aqui as últimas sessões, que é como a gente faz o modo manutenção do seu cluster e também a maneira correta de desligar o seu cluster. Então é um curso bastante completo, então dá uma olhadinha lá, se você está à procura desse tipo de conhecimento, pode ser que te atenda. Dá uma moral lá. E qual é a ideia por trás dessa funcionalidade chamada Self-Service Restore? É ter a possibilidade de você conseguir recuperar um arquivo que pode ser que você acidentalmente removeu esse arquivo, ou algum usuário, ou fez alguma configuração incorreta desse arquivo, a possibilidade de recuperar esse arquivo diante de um snapshot. Para isso, você precisa ter algumas coisas no seu ambiente, configurados ou na sua máquina virtual. Você precisa ter o Nutanix Guest Tool na sua máquina virtual, com a opção Self-Service Restore habilitado. A gente vai ver como é que faz isso na prática. Você também precisa ter o Data Protect configurado para gerar snapshot da sua VM, tanto a instalação do Nutanix Guest Tool quanto a configuração do Data Protect. Tem vídeos aqui no canal, então dá uma olhadinha lá, caso você não tenha isso ainda preparado no seu ambiente. E além disso, você precisa ter uma máquina virtual Windows. Essa funcionalidade de conseguir recuperar nativamente um arquivo dentro da sua máquina virtual, um ou mais, né? Não necessariamente precisa um arquivo. Para recuperar arquivos da sua máquina virtual, é preciso ter o Windows. Então, Nutanix Guest Tool instalado na sua máquina virtual, com a opção Self-Service Restore ativado, um Data Protection configurado para geração de snapshot e uma máquina virtual Windows. E o que o Self-Service Restore faz na sua máquina virtual Windows é, ele cria um drive com um snapshot. Então ele pega o conteúdo do snapshot e cria um drive. Por exemplo, se você tem uma máquina virtual Windows com drive C e o drive D, ele vai criar um drive E com todo o conteúdo do seu snapshot. Então você consegue ir lá nesse drive que ele criou, selecionar os arquivos que tu queres recuperar e recuperar esses arquivos para sua máquina virtual. É uma funcionalidade bem legal porque ela é nativa no Nutanix. Então lembra, tudo que eu estou falando aqui no canal sobre o Nutanix são coisas nativas do Nutanix para você deixar o seu ambiente o mais protegido possível nessa questão de Data Protection e de DR. Então, além de você conseguir fazer replicação do seu site para um outro ou recuperar sua máquina virtual, você consegue recuperar também arquivos das suas máquinas virtuais Windows. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Pronto, já acessei aqui o meu ambiente. Eu vou usar o Prism Element para fazer essa demonstração para vocês. Então, primeiro passo, vamos ver se estamos com todos os requisitos para utilizar o Self-Service Recovery. Primeiro, vamos olhar nossa máquina virtual. Eu tenho aqui uma máquina virtual
Windows Server 2019. Já está instalado o Nutanix Guest Tool e já está habilitado a opção Self-Service Restore. Então esse é o requisito número 1, ter instalado o Nutanix Guest Tool. Requisito número 2, ser uma máquina virtual Windows. Então já estamos cumprindo com os 2 dos 3 requisitos necessários. E o terceiro requisito é ter um Data Protection configurado. Eu venho aqui, Data Protection, eu tenho aqui meu Data Protection configurado. Vamos ver como é que ele está configurado. Então ele está fazendo a proteção da minha máquina virtual Windows e o schedule dele está a cada 6 horas. Então é assim que está configurado o meu Data Protection. Se eu for ver aqui, eu acho que ele já deve ter até algum snapshot aqui. Ó, já tem um snapshot de um pouquinho mais cedo que eu gerei hoje. Então temos os nossos requisitos aqui cumpridos, tá bem? É possível também, não necessariamente você precisa ter um Data Protection, você precisa ter, na verdade, snapshots. Mas aqui, o Data Protection é a maneira de você automatizar os seus snapshots. Ele vai gerar snapshots a cada 6 horas como uma forma de proteção da sua máquina virtual. Por exemplo, essa é a minha configuração que está aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um arquivo na minha máquina virtual, vou criar ele antes do snapshot, vou fazer o snapshot, vou fazer alguma alteração nesse arquivo, e depois vou entender se eu consigo recuperar esse arquivo com o snapshot que eu criei. Ou seja, eu vou criar o arquivo, depois eu vou gerar o snapshot, depois eu vou alterar o arquivo e depois eu vou recuperar o arquivo do snapshot que é de antes da alteração. Esses são os passos que nós vamos demonstrar aqui agora. Para isso, vamos então voltar para a nossa VM, vou conectar no console da nossa VM, Ctrl Alt Del, lembrando, né? Ctrl Alt Del é por aqui. Esse botãozinho, a minha senha, e aqui na minha máquina virtual eu vou criar um arquivo, aqui no desktop mesmo, então new, text, documento, vou colocar o nome de teste, e dentro desse arquivo eu vou escrever a frase, arquivo gerado antes do snap, shot, pronto. Esse é o conteúdo do meu arquivo, vou salvar, fechei. O que eu vou fazer agora? Eu vou gerar um snapshot dessa máquina. Então, para simular, para agilizar aqui os nossos Data Protection, então eu vou vir aqui em Data Protection, e aqui eu tenho um snapshot de mais cedo, que não me interessa para esse momento. Então eu vou tirar um snapshot aqui manual, simulando que, por exemplo, fosse um schedule, se o schedule tivesse schedulado para agora, para esse snapshot. Então eu vou gerar o snapshot dessa minha máquina virtual, de agora eu não vou mexer nada aqui, e vou dar um save. Ele vai gerar o snapshot da minha máquina virtual do jeito que ela está nesse momento. O snapshot já finalizou, ele tem esse ID, o ID 110. A gente vai voltar lá para a nossa máquina virtual. Selecionar aqui minha máquina virtual e vou entrar novamente no console. Se bem que eu acho que eu tenho uma janela do console aqui aberta, ela está aqui. Então lembra que eu falei para vocês que quando a gente instala o Nutanix Guest Tool, nós temos que habilitar a opção Self-Service Recovery, que é esse software aqui, ó, que ele acaba instalando para você durante a instalação do Nutanix Guest Tool. A gente vai abrir esse software, ele pede o login e senha de administrador da máquina, tá? Não é do Nutanix, é da máquina. E aqui o que ele vai trazer? Os snapshots que ele tem disponível nessa máquina. Os snapshots que ele tem disponível são o ID 110 e o ID 84, que são os mesmos snapshots que a gente tem aqui no Data Protection. Data Protection, eu tenho o ID 84 e o ID 110. São esses dois IDs que aparecem lá na minha máquina virtual. Então vamos voltar aqui para a minha máquina virtual e deixar essa janelinha aqui aberta, não vou mexer nela agora. O que eu vou fazer? Vou alterar esse arquivo, vou chamar ele de depois, arquivo gerado depois do nosso querido snapshot. Eu vou salvar e vou fechar. Então imagina que agora é a hora que você viu, putz, ou eu removi indevidamente esse arquivo, ou eu fiz alguma configuração indevida, preciso de backup. Em vez de você ter que solicitar o restore para alguém, para alguma equipe de backup, restore, fazer o restore desse arquivo, o próprio administrador dessa máquina consegue fazer o restore desse arquivo por esse software que eu acabei de abrir aqui para vocês. Então eu vou vir aqui, o que ele faz? A gente vai clicar. Qual é o momento que a gente quer recuperar o meu snapshot? Eu quero recuperar meu snapshot desse horário aqui. O meu arquivo desse horário aqui de hoje.
Então hoje, nesse horário aqui, eu quero recuperar o meu snapshot. Eu vou clicar aqui, ele vai carregar algumas informações. Então ele está falando assim, olha, esse snapshot é do disco C dessa máquina, que, by the way, é o único disco que eu tenho aqui nessa máquina. Ó. Desse PC, eu só tenho o disco C montado com os arquivos aqui dentro dessa máquina. Como que eu faço, então, para recuperar o arquivo? Eu vou selecionar o disco que eu quero fazer a recuperação do arquivo, vou vir aqui nessa opção Disk Action e eu vou pedir para ele montar um novo drive com o meu snapshot que eu tenho do disco C, que é isso que ele vai fazer. Então, ele vai montar o drive E com o conteúdo do meu snapshot. Ele vai demorar alguns segundinhos e assim que ele montar, ele vai mostrar aqui pra gente qual é a letra que ele montou do nosso snapshot. Depois de alguns segundinhos, ele falou aqui pra mim, ó, olha, montei então o snapshot no drive F. Então, eu vim aqui no Windows Explorer, vou vir aqui no meu PC e vou perceber que tem, olha, eu tenho o disco C, que é o disco atual, e eu tenho o disco F, que é o disco que ele montou do snapshot do disco C. Então, se eu clicar aqui no disco F, ele vai ter todas as informações do disco C. Eu quero, então, recuperar aquele meu arquivo que eu alterei lá no meu desktop. Então, meu arquivo está aqui dentro de User, Administrator, Desktop. Eu tenho aqui um arquivo chamado teste, que é o arquivo gerado antes do snapshot. Então, eu tenho esse arquivo aqui. Se eu for lá no disco C, vou voltar lá para o disco C. Aqui no meu desktop, eu também tenho esse arquivo, gerado depois do snapshot. Então, o que eu faço? Vou lá no meu disco F, localizo o meu arquivo, que é esse arquivo aqui, copio e colo aqui no meu desktop. Peço para ele substituir e pronto. Então, se eu for lá no meu desktop agora, ele vai falar que o meu arquivo é o gerado antes do snapshot. É assim que a gente consegue fazer recuperação de arquivos dentro do Nutanix, utilizando a função nativa no Nutanix de Self-Service Recovery, através de algum snapshot. Bacana, né? Então eu consigo também, depois que eu recupero todas as minhas informações, eu venho aqui e falo, olha, eu não preciso mais disso. Pode desmontar esse driver aqui do meu Windows, eu seleciono então o disco 0, dou um mount, ele vai remover o drive F que tem aqui no meu sistema de arquivos do meu Windows. Ele já removeu, então se eu voltar aqui ó, no meu Windows Explorer, no meu PC, ele não tem mais aqui o meu driver F. E é dessa forma então que eu consigo fazer recuperação de arquivos na solução nativa no Nutanix. Então, nesse caso, você não precisa ter uma solução terceira para fazer recuperação de arquivos, desde que você tenha um sistema Windows, o Nutanix Guest Tool instalado com a opção Self-Service Recovery ativada e um Data Protection que vai gerar de tempo em tempo os snapshots para que você consiga fazer o recover de algum arquivo. Bacana, né? Eu já usei essa solução algumas vezes na minha vida profissional de ter que recuperar algum arquivo em alguma máquina sem a necessidade de solicitar para o time de backup fazer esse restore. Então, uma solução nativa do Nutanix, onde você consegue não só fazer a recuperação de uma máquina virtual inteira pelo seu snapshot, mas também recuperação de arquivos via snapshot na sua máquina virtual Windows. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo.